Fala moçada, tudo bem com vocês? Ricardinho Bio aqui na área. Galera, vamos para uma videoaula dos seres procariotos, tá? Antigamente a gente agrupava todo mundo dentro de um reino que a gente chamava de reino Monera. Depois a gente teve umas atualizações de classificação taxonômica e a gente desmembrou os componentes desse reino e eles estão distribuídos em dois grandes domínios: o domínio eubactéria, de bactérias e cianobactérias atuais, e o domínio Archaea, ou Archaea, né, que tem os únicos representantes que são os próprios arqueias, que vivem em ambientes extremos. Galera, uma aula importante para os principais vestibulares de vocês. Não é longa, é de certa forma até agradável. Vamos embora então? Vamos nessa, se liguem. Moçada, vamos começar então falando desses organismos que estão presentes no nosso planeta desde os primórdios da vida e eles são bem adaptados até os dias atuais. E existem dois grandes fatores que estão diretamente relacionados a esse sucesso evolutivo dos procariotos. O primeiro deles é um tipo de reprodução exponencial e muito rápida, um processo de amitose, que você duplica o material e divide o citoplasma, e assim, aumenta o número de descendentes de forma exponencial mesmo. Um origina duas, quatro, 8, 16, 32. É uma reprodução muito rápida. Associada a ela, a gente tem uma diversidade, magnitude metabólica, assim, diferentes processos de obtenção de energia. Existem linhagens que são autótrofas, utilizando energia de uma outra reação química, energia luminosa, tem tipos diferentes de fotossíntese. Tem bactéria que faz respiração celular, usando ou não usando oxigênio, tem bactéria que fermenta. Então, independente das condições ambientais, vai ter um procarioto capaz de obter energia desse ambiente a partir de um processo metabólico específico. Isso explica que eles sempre vão tendo sucesso, né, à medida que o tempo vai passando. Só para vocês terem uma ideia, nós temos mais bactérias dentro do nosso corpo do que nossas próprias células. O mundo realmente é das bactérias. Vamos para as características gerais? Galera, são todos unicelulares e procariontes, como eu havia dito. Todos eles antigamente eram agrupados dentro de um reino, né, que é o reino Monera. As arqueias foram retiradas desse reino e a gente tem basicamente aí formando o reino Monera, a gente não utiliza mais esse termo, cianobactérias e bactérias. São todos unicelulares e procariontes. Lembrando que os procariontes são aqueles que têm uma organização celular mais simples, não tem núcleo organizado, não tem organelas membranosas, sistema de endomembranas, nada disso, tá certo? Citoesqueleto, enfim. Tem uma diversidade metabólica gigantesca, já já eu vou falar disso para vocês, mas existem linhagens que produzem seu próprio alimento, sintetizam matéria orgânica, e outras que conseguem obter a matéria orgânica pronta de diferentes formas, tá? Inclusive extrair energias dela por diferentes processos. Podem ser de vida livre ou simbióticos, podem viver isoladamente ou em colônias. Inclusive, muitas das bacterioses que a gente conhece não são causadas por uma bactéria, mas por colônias de bactérias. E aí a gente tem as bactérias como principal alvo da nossa aula, tá? Surgiram desde os primórdios da vida e estão até os dias atuais. Aqui numa imagem eu tenho uma bactéria com formato de um comprimido de remédio, a gente chama de bacilo, está um pouquinho emborcado, mas tem essa estrutura de bacilo. E a gente tem as cianobactérias, que são conhecidas como algas azuis, são as únicas algas procarióticas, algas do reino Monera, vamos dizer assim, fazem fotossíntese por regiões especiais da membrana plasmática. São fotossintetizantes que não têm cloroplasto. Inclusive, o que a gente chama de cloroplasto, provavelmente foram cianobactérias que foram englobadas nos primórdios da vida e deram origem a essas organelas, tá ok? Mas, galera, vamos falar um pouquinho da organização estrutural desses procariotos? Existem componentes que são obrigatórios e componentes que são facultativos, que apenas alguns apresentam. Vamos começar a listar alguns desses que não são obrigatórios, que são facultativos. Algumas bactérias apresentam pequenas projeções que lembram pelos, não são pelos, são estruturas chamadas de fímbrias. Essas fímbrias têm uma relação com recombinação gênica. Essas bactérias que apresentam fímbrias,
Algumas delas se desenvolvem e podem funcionar como ponte para a transferência de cópia de material genético. Mas nem toda bactéria tem fibra, a formação dessa estrutura depende da presença de alguns genes específicos, que apenas algumas possuem, tá? Então, fibra é a primeira estrutura não obrigatória, a primeira estrutura facultativa dos procariotos. A segunda é o flagelo, né? Uma estrutura utilizada muito pela locomoção. Algumas bactérias têm, outras não têm. O flagelo das bactérias é diferente do flagelo dos eucariotos, não tem nenhum tipo de formação a partir de desenvolvimento de centríolo, até porque a bactéria não tem centríolo. Esse flagelo vem a partir de especializações de proteínas especiais da membrana plasmática. E eu volto a reforçar, é uma estrutura não obrigatória. A cápsula funciona como uma terceira estrutura de revestimento. Se você analisar na imagem, você vai perceber que essa bactéria pode ter até 3 estruturas de revestimento. Ela pode ter uma estrutura mais interna, obrigatória, tá? Que todo mundo que tem célula tem que ter, que é a membrana plasmática, universal, viu, galera? Bicamada de fosfolipídio, proteína associada, aquela membrana que a gente conhece. Revestindo externamente a membrana, e também um elemento obrigatório, é a parede celular. No caso das bactérias, essa parede celular ela é obrigatoriamente formada por peptídeo glicano. Inclusive, essa é uma característica diagnóstica, tá? Parede celular formada por uma mistura de carboidrato e proteína chamada de peptídeo glicano. Toda bactéria, então, tem membrana e tem parede, mas apenas algumas têm um terceiro componente de revestimento, que seria a cápsula bacteriana, que confere um pouco mais de resistência, né? Torna a bactéria um pouco mais importante na infecção, mais difícil de ser combatida, e é uma estrutura não obrigatória facultativa. O mesossomo, ele já deixou de ser utilizado com essa nomenclatura, mas eu ainda vejo vestibulares trazendo esse nome. Mesossomo é o nome dado a uma região especial da membrana plasmática de bactérias que contém as enzimas para a respiração celular. Então, bactéria que faz respiração celular, algumas etapas da respiração que iriam acontecer na mitocôndria, que ela não tem, vai acontecer numa região especial da membrana chamada de mesossomo. Mesossomo, hoje em dia, deixou de ser utilizado esse termo, a gente chama apenas de região especial da membrana plasmática para respiração, tá? O citoplasma, porque assim, por que, galera, que o mesossomo deixou de ser utilizado? Porque não há uma morfologia evidente nessa região. É como se toda a membrana praticamente tivesse regiões para respiração. Então, não tem essa morfologia como está mostrando aqui uma curvinha, enfim. Hoje em dia, alguns estudos de microscopia mais avançada mostraram que é um equívoco a gente achar que tem uma parte da membrana diferente, tá? Não tem, mas continua fazendo respiração pela membrana especial. O citoplasma é inerente de quem tem célula, então, estrutura obrigatória. A única organela presente no citoplasma são os ribossomos, para síntese proteica. O material genético está disperso no citoplasma e ele é chamado de nucleoide, ele é circular, e toda bactéria tem que ter nucleoide. Algumas bactérias têm um genoma acessório, que a gente chama de plasmídio. Os plasmídios são materiais genéticos acessórios que algumas bactérias que apresentam, elas têm uma taxa de recombinação maior. E nós, inclusive, associamos a presença de plasmídio com uma maior facilidade de desenvolver resistência a antibióticos, tá? E eu não quero ser polêmico, não, mas existem alguns casos especiais que a bactéria adquire resistência, por mais que nas provas a gente fala que são apenas selecionadas as linhagens previamente resistentes. Mas é porque esse plasmídio, se tiver um gene de resistência, ele pode ser transferido de uma bactéria para outra, por conjugação. Depois eu vou mostrar para vocês essas recombinações, tá? Plasmídio é uma estrutura não obrigatória. Galera, aqui eu estou mostrando para vocês algumas diferenças morfológicas dessas bactérias. Tem algumas bactérias de padrão um pouco mais alongado, como a bactéria que causa o botulismo, uma bacteriose importante, pode causar paralisia muscular. Ela é um pouco parente, galera, ela é bem próxima da bactéria que causa o tétano. E o botulismo é uma doença que muitas vezes a origem de contaminação é por conta da ingestão de alimentos enlatados, naquelas latas que estão amassadas, oxidadas, enfim,
tem a ver com o desenvolvimento de uma bactéria especial. Tá? Essa bactéria também é a bactéria utilizada no Botox. Bom, Escherichia coli, uma bactéria que está presente na nossa flora intestinal, tem essa forma de flagelo, tem as fímbrias, tem essa forma alongada, os flagelos, as fímbrias, enfim, é uma bactéria bacana para a gente, tá? Importante para a saúde do intestino. A salmonela é uma bactéria que causa infecção. Geralmente ela se desenvolve em ovos, tá? Alimentos derivados de ovos, como maionese, essas coisas todas. Muitas vezes a causa de algumas infecções intestinais mais graves, tá? A gente não pode brincar com essa bacteriose por salmonela, não. Clostridium tetani, eu falei da similaridade, né? Elas constituem o mesmo gênero, a bactéria do botulismo e do tétano. A tétano também é uma importante bacteriose, é uma das poucas vacinas que a gente toma que é para prevenção de bacteriose, não de virose, né? Existe uma vacina para tétano que você toma na infância, enfim, que tem, inclusive, uma duração mais longa ali. O Vibrio cholerae é uma bactéria que causa cólera. Ela tem esse formato de vibrião, né? Meio formato ali de vírgula, vamos dizer assim. Essa imagem não está muito clara. Mas o Vibrio cholerae, ele está presente bastante nas populações mais pobres, sabe? Porque essa bactéria, ela contamina a água, tem muito a ver com condições precárias de higiene, de saneamento básico, causa uma infecção intestinal grave, com desidratação, e em países mais pobres, assim, alguns vilarejos africanos, muita gente morre por conta de cólera, tá? Staphylococcus aureus, aqui é uma colônia de bactérias que forma meio que um cacho de uva, várias linhazinhas juntas. Staphylococcus pode causar, galera, furunculose e outras infecções, assim. Mas aí não é causada por uma bactéria, mas sim por uma colônia de bactérias. Streptococcus é uma colônia diferente, então você tem ainda essa forma meio retilínea, né, linear de bactérias. Tem algumas doenças importantes causadas por Streptococcus. E H. pylori, né? H. pylori é uma bactéria danada que consegue colonizar o estômago. O estômago é um ambiente geralmente inóspito para a bactéria por conta da acidez, que é um fator ambiental limitante. Mas essa bactéria cria um escudo de amônia e consegue resistir e colonizar o estômago. Nós acreditamos que 80% das causas de úlceras gástricas estejam relacionados com o parasitismo de H. pylori, de Heliobacter pylori, tá certo? Bom, galera, como eu disse a vocês, muito do sucesso das bactérias está atrelado à sua diversidade metabólica. Nesse sentido, eu queria mostrar para vocês que, independente das condições ambientais, a bactéria vai conseguir extrair energia dele, tá? Tem bactérias que se destacam por processos catabólicos específicos. A gente sabe que a maioria das bactérias são fermentadoras. É uma condição anaeróbica de quebra de matéria orgânica e de produção de ATP. Aí lembra que fermentação é uma degradação parcial, né? Então, quando eu falo que a bactéria ela está fermentando, ela faz uma degradação parcial da glicose. Enquanto a respiração celular é um processo de degradação total da matéria orgânica. Você pode fazer respiração celular utilizando o oxigênio, aí seria uma respiração aeróbica, mas continua sendo uma degradação total, um rendimento energético maior, ou você pode fazer uma respiração celular anaeróbica, e aí você não utiliza o oxigênio, você pode usar um outro elemento químico, como o último aceptor de elétrons na cadeia respiratória. Enfim, aí seria uma respiração anaeróbica. Mas ambos são processos respiratórios porque degradam totalmente a molécula orgânica, a molécula de glicose. O rendimento energético, inclusive, é muito maior do que na fermentação. Então, respiração anaeróbica não é sinônimo de fermentação, tá? Algumas bactérias, além de realizar esses processos catabólicos, conseguem sintetizar seu próprio alimento, produzir matéria orgânica. E aí, galera, eu estou falando de bactérias que podem fazer fotossíntese ou quimiossíntese, que são diferentes processos anabólicos, né, ligados à síntese, à construção. Lembrando que na fotossíntese você utiliza a energia luminosa, você utiliza a luz,
você transforma ela em energia química e utiliza energia química para a produção da matéria orgânica, tá? Da molécula de glicose, por exemplo. Você pode fazer isso usando a água como fonte de hidrogênios. Então, você pode utilizar a água como doadora de hidrogênios. Ou você pode utilizar um outro composto, como, por exemplo, o ácido sulfídrico. Se você não utilizar a água, você não vai liberar o oxigênio para a atmosfera. Você vai liberar o enxofre, por exemplo, se você usar o H2S. Aí é uma fotossíntese anaeróbica, também chamada de fotorredução, mas produz glicose do mesmo jeito, tá? Só que não libera oxigênio, porque o oxigênio é um resíduo da fotólise da água. Algumas bactérias, assim, alguns procariotos, porque geralmente é a arqueia que faz isso, mas tem bactérias também. Elas utilizam energia não da luz, tá? Mas elas utilizam energia de outras reações químicas. Então, vou colocar aqui, ó, energia de outras reações. Nesse caso, elas fazem a quimiossíntese. Lembra das bactérias que participam do ciclo do nitrogênio, que transformam amônia em nitrito, nitrito em nitrato? Elas são todas quimiosintetizantes. Sintetizam a matéria orgânica a partir de energia da oxidação de uma ou outra reação química, tá certo? Tem bactérias que fazem oxidação do ferro, enfim. Beleza. E essa diversidade metabólica explica o sucesso evolutivo das bactérias desde a origem da vida até os dias atuais, tá? O ambiente pode mudar, que vai ter uma bactéria que consegue se dar bem nesse ambiente, porque ela tem muita diversidade. Bom, vamos falar um pouquinho de Enem? O Enem adora falar de importância ecológica de bactérias. Muitas bactérias fazem relações simbióticas, né? Associação por protocooperação, mutualismo, com outros organismos, em que o benefício é mútuo. Eu me recordo muito, galera, da associação de algumas bactérias no intestino especial de ruminantes, tá? Isso é muito importante para a digestão da celulose. Além de bactérias, tem alguns protozoários ali também. Então, se destaca a relação com ruminantes num estômago especial, chamado de rumen, para a digestão da celulose. O benefício é mútuo, é alimento para a bactéria e a disponibilidade de um composto que eles podem utilizar, no caso os animais, para a liberação de energia. As bactérias, junto com os fungos, são decompositoras, tem um nome técnico para isso, a gente chama de saprófitos. Esse prefixo sapro vem de decomposição, tá? E os decompositores, eles reciclam a matéria, né? Eles degradam a matéria orgânica e devolve na forma de matéria inorgânica para os produtores, né? Reciclam os nutrientes ali, aumentam a disponibilidade nutricional onde elas estão, atuam como biofertilizadores, vamos dizer assim. Então, são importâncias ecológicas significativas, a gente não pode esquecer disso daí. Tem importância industrial? Claro, né? Muitas bactérias, com seu processo fermentativo, de reprodução, participam da mudança estrutural de alguns alimentos. Então, tem queijos que passam por desenvolvimento de bactérias, a gente tem fermentação láctea, né? Leite fermentado, Yakult, Chamito, esses outros aí. Se essa galera quiser me patrocinar, viu? É bem-vindo. Estou aberto ainda para a cota de patrocínio, inclusive participam da saúde do intestino, porque você ter uma flora diversa com lactobacilos é muito importante para a saúde intestinal, para a produção de vitaminas, digestão de compostos que nós não conseguimos digerir, enfim, é muito importante, tá? Então, tem participação de bactéria na construção da indústria, de produtos alimentícios, né, pela indústria alimentícia, e também na fabricação de alguns combustíveis. Por mais que sejam leveduras de fungos que se destaquem na produção do etanol, é muita levedura de fungo que faz fermentação alcoólica, algumas bactérias também podem fazer, ou elas podem degradar uma outra matéria orgânica e liberar energia nesse processo, num processo de decomposição, e também produzir um biocombustível diferente ali, enfim, um alternativo, né? O Enem adora esses textos de novidade, enfim, de novos combustíveis, enfim. Inclusive, você consegue extrair energia que poderia funcionar como combustível até da decomposição de lixo, tá? De resíduos sólidos.
Tem importância biotecnológica muito na engenharia genética. Eu vou dar um exemplo para vocês, mas existem outros. Nós utilizamos bactérias transgênicas para a produção de medicamentos. Vamos relembrar o que a gente chama de tecnologia do DNA recombinante? Ó, a gente pode pegar uma cópia de um gene humano, vamos supor, para a produção da insulina, e aí você pega esse gene e coloca num pedaço de um plasmídio de uma bactéria, que é um genoma da bactéria bem recombinante, né? Ele se recombina com plasmídio, você criou um vetor recombinante aqui, um material híbrido, tem uma parte de genes da bactéria e uma parte humana, você coloca na bactéria e, nesse momento, essa bactéria é uma bactéria transgênica. Quando essa bactéria se multiplicar, ela vai criar cópias desse gene. Então, uma estratégia de clonagem molecular. Mas, principalmente, quando essas bactérias transcreverem e traduzirem os seus genes, elas vão produzir insulina humana. E a insulina humana porque a bactéria tem um gene humano. Então, é a insulina que não vai ter rejeição, é produzida num custo mais baixo. E tudo isso é possível porque o código... Tem isso na internet sobre por que a bactéria... Tudo isso é possível, galera, porque o código genético ele é universal. Então, a forma que um gene é transcrito e traduzido em uma célula e o que ele produz é exatamente a mesma quando ele vai transcrever em outras células, enfim. A gente obedece o mesmo código, né? Então, você acaba formando a mesma proteína, com a mesma função, enfim. E é uma alternativa bacana para a produção de medicamentos, muitos deles, inclusive, hormonais. E eu não posso esquecer, infelizmente, da importância médica, né? A gente tem uma série de doenças causadas por bactérias e que existe uma forma de tratamento única, que é a utilização de antibióticos. Então, utiliza-se antibióticos no combate a infecções bacterianas. Lembrando que esse nome antibiótico vem de uma relação amensal com fungos. Toxinas de fungos impedem o desenvolvimento de bactérias, tá? Então, quase todos os antibióticos são produzidos a partir de toxinas especiais de fungos. Hoje em dia não é só toxina de fungo, eles colocam outros compostos moleculares, mas, enfim, é baseado muito nessa relação amensal antibiótica. Com relação às bacterioses, você precisa mais saber quais são as principais, assim. Não precisa saber ciclo biológico, detalhe. Eu vou colocar algumas que eu considero importantes. Tem aquelas bacterioses que atingem o pulmão, a tuberculose e a pneumonia, são causadas por bactérias, tem antibióticos específicos. Existe uma que é transmitida pela urina do rato, tem a ver com lixão e enchente, né? Porque a enchente mistura o lixo na água, contamina a cidade. E aí as pessoas entram em contato com aquela água contaminada e se contamina. A gente chama de leptospirose, tá? Existem outras doenças também muito comuns, a lepra da Bíblia, né? Que os leprosos, enfim, é uma doença que tem tratamento total, ela causa uma infecção de pele, de revestimento, mas tem antibiótico para ela, a gente chama de hanseníase, então é uma bacteriose. A gente chegou a comentar do botulismo, do tétano, tem uma doença sexualmente transmissível, que é a sífilis, ela é causada por uma bactéria também. Então, essas são basicamente as principais. O próprio furúnculo, a furunculose dos furúnculos. Enfim, basta a gente diferenciar de doença viral, tá? E nesse caso, pedir para você construir uma tabelinha ali e tal, enfim. Se bem que cada vez menos vestibulares estão cobrando isso, tá? Diferenciar virose de bacteriose simplesmente pelo nome da doença. Eles dão alguma dica para a gente. Galera, bactérias se reproduzem de uma única forma. É uma reprodução por cisparidade. Essa reprodução é aquela famosa divisão binária. Você duplica o material genético e divide o citoplasma, só isso. Isso não é mitose, isso não é meiose, isso é uma divisão direta. Mitose e meiose são divisões indiretas, todas segmentadas. Aqui não, galera. Reprodução assexuada, você forma clones, cópias idênticas umas das outras. Então, é um processo natural de clonificação. Se é uma reprodução assexuada, você não vai amplificar a variabilidade genética. Você pode até amplificar a variabilidade não pela reprodução, mas por recombinação gênica, que já já eu comento com vocês. Mas a única forma das bactérias se reproduzirem é por divisão binária ou cisparidade, que é uma reprodução exponencial assexuada.
Vamos falar das recombinações? Antigamente, os autores consideravam recombinações gênicas processos de reprodução sexuada, como se fossem tipos de reprodução sexuada. Hoje em dia, a gente não usa mais esse termo, até porque faz muito sentido. Reprodução parte do pressuposto que você vai aumentar o número de descendentes. Se você vai transmitir um gene de uma bactéria para outra, você não está reproduzindo, você está recombinando os genes. E aí, popularmente, você pode falar que você está fazendo sexo bacteriano, tá? O primeiro tipo de recombinação são bactérias que incorporam fragmentos de DNA dispersos no ambiente, provavelmente de bactérias que morreram e sofreram decomposição. E aí ela incorpora lá, bota no seu material genético, vai ter novos genes que vão dar a ela novas características, e ela acabou se recombinando. Ela pode, inclusive, ter genes ali que conferem a ela uma certa resistência a um antibiótico, por exemplo. Seria um exemplo de uma bactéria que adquiriu resistência. Um outro tipo de recombinação seriam as conjugações. Aqui já é uma transferência direta. Uma bactéria desenvolve uma ponte citoplasmática, que é uma fímbria, um pelo sexual desenvolvido, e ela cria uma cópia do seu plasmídio, sempre do plasmídio, não do nucleóide, e ela envia essa cópia do plasmídio para outra bactéria. Ela não está enviando o seu plasmídio, está enviando uma cópia dele. E aí a bactéria que recebeu vai ter uma mudança genética, né? Vai ampliar sua variabilidade, vai ganhar novos genes ali. Então, é uma transferência direta de genes entre bactérias, envia-se a cópia do plasmídio por meio de uma ponte citoplasmática criada pelas fímbrias. Como eu estou transferindo o gene de forma horizontal, é um sexo bacteriano. Agâmico, porque não há formação de gametas, isso não é reprodução. A Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública já cobrou uma questão falando que esse processo era um THG. THG era a transferência horizontal de genes. E é o que está acontecendo, né? Você transfere genes entre bactérias de uma mesma geração, não é uma bactéria mãe para uma bactéria filha, não é uma transmissão vertical, seria uma transmissão horizontal de genes nesse caso. Não é uma reprodução, mas você tem ali um processo de recombinação gênica, direta, por sinal. Aqui uma fotomicrografia real de uma bactéria, vamos dizer, entre aspas, macho, com as fímbrias. Uma das fímbrias bem desenvolvida aqui, transferindo uma cópia do plasmídio para a bactéria fêmea que vai receber, tá ok? Então, representando uma conjugação. Por último, a gente tem a transdução. Transdução, você transfere DNA entre bactérias de forma indireta, utilizando um vírus vetor, e o vírus vetor é um vírus exclusivo de bactérias, chamado de bacteriófago. Então, você tem ali um vírus bacteriófago, que ele acaba, ao injetar o seu DNA e fundir o DNA na primeira bactéria, ele leva um pedaço do DNA dessa bactéria, e quando ele for parasitar uma nova bactéria, ele vai levar o gene da primeira bactéria para a segunda. Então, numa situação absolutamente casual, ele acaba levando um pedaço de DNA de uma bactéria para outra. Em meios de cultura que você lança bacteriófagos, em poucos dias eles podem disseminar as bactérias inteiras com seus genes e recombinando o gene de uma com outra, que ele vai levando os pedacinhos e vai colocando em outras, tá? Então, esse é um processo chamado de transdução, muito utilizado na engenharia genética, quando você quer inserir um gene em determinadas bactérias, em culturas bacterianas, você pode usar um vírus, é uma forma rápida e barata de você fazer isso, tá certo? Minha galera, para finalizar essa aula, eu queria falar um pouquinho dos antibióticos, né? É uma classe de drogas que combatem infecções bacterianas. Foi descoberto no início do século XX nos trabalhos de um pesquisador chamado de Alexander Fleming, que casualmente deixou contaminar culturas de bactérias com ar atmosférico, no qual tinham esporos de fungos, e depois ele conseguiu observar um padrão de que onde tinha fungo, não nascia, não desenvolvia bactérias, e aí foi o princípio da formação de um medicamento para combater infecções bacterianas, e foi um grande sucesso no início do século XX. Como os antibióticos atuam? Eles são diferenciados em várias classes. Quem sou eu para querer dar uma aula de farmacologia aqui para vocês? Não é nem o nosso propósito. Mas eu vou falar basicamente de duas grandes divisões.
Existem os antibióticos que impedem a síntese de proteínas pela bactéria, ou seja, impede o seu processo metabólico. E existem os antibióticos que destroem os componentes da parede celular, e aí a bactéria fica com um problema osmótico e ela perde material, se desidrata e morre, tá? Os que destroem a parede celular, geralmente eles combatem bactérias que são chamadas de gram-positivas, que são aquelas que têm mais peptídeo glicano na parede, e é justamente a região que é destruída pelo antibiótico. Então, elas atuam sobre o peptídeo glicano, um componente da parede celular. Os que impedem a síntese de proteínas, eles podem atuar em duas etapas. Eles podem inativar a transcrição, ou seja, tem uma enzima chamada de RNA polimerase, que vai utilizar o DNA como molde para a construção de uma fita de RNA complementar. Ele pode impedir esse processo. Se você não forma o RNA, depois não vai ter tradução e não vai formar proteína, a bactéria vai morrer. Só que ela inativa a transcrição, a primeira etapa da formação da proteína. Já existem outras classes de antibiótico que inativam a tradução, a outra etapa. A tradução é quando você vai ler as sequências nucleotídicas do RNA mensageiro, produzido por transcrição, para formar a sequência de aminoácidos da proteína. E aí elas vão destruir um pedaço do ribossomo, que é a subunidade 30S, impedindo a tradução. Os ribossomos são as organelas que traduzem, formam as proteínas. Se você destrói a subunidade 30S, não vai ter ribossomo funcionante, não vai ter tradução, a bactéria vai morrer. Então, são duas formas de atuação, lembrando que o ribossomo da bactéria, ele é diferente do nosso, tá? Então, esses antibióticos vão destruir só os ribossomos da bactéria, não vão destruir os nossos ribossomos. Beleza, galera, tranquilo, show de bola. Deixa o prof interromper o compartilhamento da tela. Eu espero que vocês tenham curtido a aula, tá? E tenham entendido, compreendido, uma aula leve, suave. Desafio vocês agora a fazerem os exercícios dos materiais de vocês. Qualquer dúvida, vocês me procurem nas redes sociais, no grupo do Telegram. Reforçando que eu tenho um grupo de monitoria no Telegram, tem mais de 600 alunos ali. E sempre que posso, eu tiro as dúvidas de vocês, as questões que vocês colocam ali e tal, enfim. No mais, galera, agradeço pelo coro, né? Agradeço demais pelo coro, pela presença aí e tal. E tamo junto, viu? Até mais para vocês. Valeu, falou.